A paz do Senhor, irmãs. Hoje nós vamos falar sobre Miriam. Quais as qualidades que vêm à sua mente quando você pensa em um líder? Uma mulher cristã, será que ela pode ocupar uma posição de liderança? Entre as respostas às perguntas das características que compõem um líder, nós podemos dizer que é uma pessoa encarregada de cuidar das coisas em tempos de crise, motivar os outros para fazerem o melhor, tem que ser ágil ao pensar, tem que decidir com sabedoria, tem que ser alguém com visão. Será que algumas mulheres podem ser boas líderes? Na Bíblia, Deus nos dá vários exemplos de mulheres que ocuparam posições de liderança, e Miriam foi uma dessas. Nós sabemos que Miriam tinha um irmão mais velho chamado Arão e um irmão mais novo chamado Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para livrar o povo de Israel da terra do Egito, onde eles eram escravos. Deus havia prometido que enviaria alguém para os libertar, e Moisés era esse escolhido. Miriam foi uma líder dinâmica e profetiza. Em um certo episódio, ela teve ciúmes do seu irmão Moisés, e Deus usou a vida de Miriam para mostrar para o povo de Israel quanto sofrimento esse sentimento pode trazer. A Bíblia relata a infância de Miriam e que a sua mãe pediu para que ela cuidasse do seu irmão Moisés quando ele ainda era um bebê e Faraó estava perseguindo e pedindo para matar todos os bebês que fossem hebreus. A mãe de Moisés colocou ele num cesto de junco, colocou no rio e Miriam foi acompanhando esse cestinho. Sendo apenas uma menina, Miriam demonstrou ali as características de liderança em uma situação difícil. Nós encontramos essa história no livro de Êxodo, capítulo 2, versos 4 a 10. Quando a filha de Faraó encontrou Moisés ali no rio, naquele cestinho, Miriam foi rápida a tomar uma atitude, impulsionada, claro que por Deus, de falar para ela se ela queria que ela conseguisse uma mãe hebreia para amamentar e criar um menino. E a filha de Faraó falou para ela que ela podia. E Miriam teve a oportunidade de chamar a mãe dela, a mãe de Moisés, para cuidar do menino e ainda receber salário por isso. Após esse episódio, nada mais se fala sobre Miriam por muitos anos, até que seu irmão Moisés vai passar a liderar o povo de Israel para fora do Egito. Sabemos que Miriam viveu no Egito como uma escrava e com certeza a vida dela não deve ter sido fácil, assim como a dos demais israelitas que estavam ali sob o domínio de Faraó. A próxima vez que nós encontramos Miriam, ela é citada em Êxodo capítulo 15, verso 20, e ela é identificada como a irmã de Arão e também uma profetisa, uma posição de muita responsabilidade dada por Deus. Após Moisés ter conduzido os filhos de Israel para fora do Egito, seu irmão Arão foi designado como um sumo sacerdote, representando as pessoas diante de Deus, e também dá a impressão de que Miriam participava da liderança ali. As suas responsabilidades incluíam a música. Hoje, na igreja, ela poderia ser chamada da líder de louvor. Depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho por terra seca e o exército egípcio se afogou, Miriam liderou as mulheres em uma canção de adoração a Deus registrada no livro de Êxodo, no capítulo 15, os versos 20 e 21. O talento de Miriam era o canto e ela o usou. Ela elevava o espírito do povo, muitas vezes enquanto caminhavam pelo deserto. Ela liderava canções de louvor. É bom adquirirmos o hábito de usar os nossos dons para lembrarmos uns aos outros da fidelidade de Deus para cada um de nós. Enquanto Moisés vivia em terra estrangeira, ele se casou com uma mulher daquele país. Ela não era israelita e por essa razão Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés. Eles desafiaram a posição de liderança que o próprio Deus tinha dado para ele. No livro de Números, capítulo 12, verso 2, os irmãos perguntam: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Não encontramos nenhuma referência de que Moisés se irritou e respondeu asperamente aos seus irmãos mais velhos. Na verdade, as escrituras descrevem Moisés como se ele fosse o varão mais manso que existiu, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra.
É claro que Deus ouviu o que eles disseram, e em resposta ao desafio de autoridade de Moisés, o Senhor chamou Miriam, Arão e Moisés. Deus aproximou-se deles em uma nuvem. Devido ao ciúme de Miriam e sua má vontade de seguir o líder que o próprio Deus escolheu para o povo de Israel, ele permitiu que Miriam fosse afetada com uma doença, uma das mais temidas daquela época, a lepra. Moisés pediu para Deus, ele orou para que a sua irmã fosse curada. E apesar de tudo que ela fez contra ele, ele ainda a amava. Deus respondeu àquela oração de Moisés, mas não sem antes assegurar de que Miriam estava consciente do que ela tinha feito, da rebeldia dela. No livro de Números, capítulo 12, verso 15, está relatado o seguinte: assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Nesse relato, nós vemos como Deus escutou e viu as queixas de Miriam e Arão. Deus os respondeu pessoalmente, fazendo eles entender claramente que não somente haviam errado, mas também tinham pecado. Moisés era o líder que Deus escolheu para o povo de Israel. Como deve ter sido humilhante para ela ter ficado isolada fora do acampamento por 7 dias. Mas ela teve tempo para pensar, examinar o seu coração e também para pedir perdão a Deus pelo ciúme e pela rebelião. Passados 7 dias, ela já estava curada da lepra e as escrituras não mencionam mais Miriam e nem o tempo que ela viveu ou de serviço que ela tenha prestado ali para a nação de Israel. Acredita-se que ela morreu logo após esse incidente, antes dos israelitas herdarem a terra prometida. Para finalizar, o maior exemplo de líder que Deus nos deu foi o seu filho Jesus. Além dele ter sido um líder, também demonstrou um perfeito exemplo de como servir. Jesus disse em Mateus 20, 27, quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. O que significa isso? Significa que Deus deu uma tarefa para cada um de nós. Será que nós estamos fazendo o que o Senhor designou para nós com alegria? Ou será que estamos com inveja do trabalho de outra pessoa? Às vezes desejamos mais do que Deus tem nos dado. É importante aprender a contentar-se com os talentos que nós recebemos do Senhor e aprender a usá-los para Deus, sem nos compararmos com outras pessoas e com os talentos dos outros. Nem sempre nós vamos ter sucesso se decidirmos fazer algo que não fomos chamados para fazer. Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra e tenha um bom dia.